Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, estamos aqui, papai, para te agradecer por falar conosco cada dia mais, nos revelar os teus segredos, por cuidar de cada pedrinha preciosa que está sendo lapidada, polida, para que a tua luz possa brilhar mais e mais. Sim, papai. E eles possam mostrar essa luz, mostrar verdadeiramente a diferença daqueles que servem algo, daqueles que não servem. Ó papai, porque muitos dizem que servem algo, mas não é servir da boca, é servir das atitudes e do coração. E nós queremos, papai, conforme a tua palavra, ali em 1 Samuel 2, que diz assim: eu vou levantar um sacerdote fiel, que andará com o meu ungido, e eles procederão conforme o meu coração e a minha vontade. E assim, papai, nós estamos aqui. Gratidão por nos revelar mais e mais a tua palavra, e que, como o irmão Marco Beethoven já trouxe lá atrás, que todos os 144 mil, eles são aqueles que recebem o nome de Mical e se tornam esses sacerdotes. Gratidão, papai. Gratidão por tudo. Cuida de cada irmãozinho, proteja e guarde, livra de todo mal, livra do homem mau, livra de todo acidente. Sim, papai. Fala conosco, papai, que nós possamos ser renovados, restaurados e fortalecidos nesta noite pela tua mão preciosa. É verdade, papai. Fala conosco, estamos aqui para te ouvir, papai. Sim, papai. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, hoje, dia 10, precisou passar por alguns momentos que o nosso entendimento ali era como uma imagem não tão perfeita da verdade, né? Como um espelho ali daquele tempo antigo. Ela é uma imagem parecida, mas não completa, muito distorcida muitas vezes, né? Distorcida. E primeira coisa que eu quero, irmão Anderson, nós vamos abrir a palavra sobre o sacerdócio real, tá? O papai está levantando um sacerdócio real, né? Uma nação santa. Onde está? 1 Pedro 2. Vamos abrir. É a lei da sacerdócio. 1 Pedro. Pedro 2,9. Gratidão, papai. Diz assim: mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real. Marca aí, sacerdócio real. Uma nação santa, um povo de particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós que outrora não eras povo, mas agora sois povo de algo, que não tinhas alcançado compaixão, mas agora alcanceis compaixão. Então, essa palavra aqui, irmãos, já está remetendo a um sacerdote que está sendo levantado. Um sacerdote que está sendo levantado. A gente, inicialmente, agora nós vamos lá em 1 Samuel 2,35. 1 Samuel 2,35. Eu gosto muito do irmão Shaul, que acho que ele é meu filho. Que ele pega rápido também, sabe? Muito rápido. E a carequinha não É igual. é igualzinho.
Até a água com gás bebe igual. 1 Samuel. Ó, primeiro. Paz de alça. 1 Samuel 2:35. Quem achou, acha a página 393. Nayal Shalan. Então, aqui é uma palavra que nós falamos muito, né, irmãos? Muito. Mas hoje você vai ver como o Pai ainda vai abrir um cadeado que estava aqui ainda nos atrapalhando o entender. Você vai ver que esse Pai trouxe para mim agora à tarde. Ele me incomodou com isso, irmãos. E eu fiquei ali, eu falei, Pai, eu não saio daqui enquanto não me revelar, não me dar entendimento. Porque eu não vou sair na dúvida daqui de casa para ensinar, não. Só quando eu tiver um pleno entendimento dessa passagem que eu saio daqui de casa. Por isso eu atrasei. Aí, diz assim, ó, 1 Samuel 2:35. Ó, farei surgir um sacerdote fiel, que procederá conforme meu coração e meu desejo. E lhe construirei uma casa estável, e ele andará sempre na presença do meu ungido. E ele andará sempre na presença do meu ungido. Vocês lembrando desse estudo aqui, irmãos, que quando a gente estudou, você tinha ali a linha sacerdotal de Arão, no qual ele era descendente de Arão. E ele tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. E esses 2 sacerdotes, eles eram infiéis. Por que eles eram infiéis, irmã Débora? Porque eles não tratavam com respeito à obra. Por quê? O que eles faziam? Eles pegavam as ofertas que elas destinavam Isso. para queimar Ial e consumir. Isso, pegava para eles, né? Então eles pegavam ali, eles estavam fazendo o papel de quê? Roubando Ial. Fala comigo assim, eles estavam roubando Ial. Eles estavam roubando Ial. Porque eles estavam pegando as ofertas antes da hora. Então, irmão Bruno, quer sentar aqui, irmão? Vem cá. Eles estavam roubando Ial. Isso que vocês precisam entender primeiramente. Os 2 sacerdotes, eles iam. As ofertas que o povo estava lá para ofertar Ial, os sacerdotes teriam direito de pegar, mas depois de oferecido a Ial, uma parte, conforme a lei. Então, depois que se oferecesse a Ial, os sacerdotes tinham direito a uma parte da oferta, do sacrifício. Só que aqueles 2 sacerdotes, eles eram malignos e infiéis. Por quê? Porque eles iam antes da oferta ser ofertada e tomavam para eles. E se a pessoa, o ofertante, não quisesse entregar, eles tomavam na força. Por isso que eu pedi para os irmãos chegar mais perto, porque eu estou tendo dificuldade para falar, tá, irmãos? Então, eles iam na força e tomavam. Então, aqui ele fala de 2 homens, Hofni e Finéias, ok? Alguns pontos, o pai precisou ir levar a gente lá em Salmo 18, né? E eu quero pegar aqui com os irmãos. Irmão Marco Betô vai pegar na Bíblia King James aqui, ó. Então nós vamos pegar no Salmo 18, versículo 51. Salmo 18, versículo 51. Você vai ver como que as escrituras ela é chave e cadeado, chave, cadeado, chave, cadeado. Mas você não vai usar a chave em cadeado errado, que não vai abrir. Só vai abrir quando você usar a chave certa no cadeado certo. Olha só, Salmo 18, versículo 51. Salmo 18,
versículo 51. Diz assim: Ele dá grandes vitórias ao seu rei. Lê na King James, irmão. E ao dar grandes vitórias ao seu rei. Lembrando que na King James está versículo 50. Versículo 50 na King James? Tá. Porque não tem 51 não. Tá. Aí, e ao dar grandes vitórias ao seu rei. Continua. E age por seu ungido com amor fiel. Isso. Por Davi e por toda a sua descendência para sempre. Isso. Aqui a gente já começa a ver alguma coisa diferente. Aqui está referindo o rei diferente do ungido. O rei e o ungido. Entendeu? Aí, irmão, lê mais uma vez bem alto. E ao dar grandes vitórias a seu rei, e age por seu ungido com amor fiel, por Davi e por toda a sua descendência para sempre. Isso. Ó, aqui quais são as palavras-chave? Aqui na Bíblia, Yahushalom fala assim: ele dá grandes vitórias ao seu rei e age pelo seu ungido com amor por Davi e sua descendência para sempre. Ok? Presta atenção nessa passagem, nós vamos voltar nela, tá? Eu vou deixar marcado aqui e nós vamos lá agora no 1 Samuel 2:10. 1 Samuel 2:10. Aí nós vamos voltar aqui de novo. 1 Samuel 2:10. Aí eu vou te mostrar a necessidade da King James. Você vai ver. 1 Samuel 2:10. 1 Samuel 2:10. Aqui na Bíblia Yahushalom, eu vou ler para os irmãos, depois nós vamos ler na King James. Olha só. Diz assim, ó: os seus inimigos são destruídos. O Altíssimo troveja contra eles. Ó, nós já vimos troveja lá no Salmo 18. Nós vimos trovejar lá contra os inimigos no Salmo 18. Lembra disso? Sim. Agora está mostrando que os dois textos têm conexão. Está mostrando que os dois textos estão tendo uma conexão. Então tem chave e cadeado ligando os dois textos. Vamos lá. Ele fala: os seus inimigos são destruídos. O Altíssimo troveja contra eles. Julga os confins da terra, dá força ao seu rei e eleva o chifre do seu ungido. Ó, eleva o chifre do seu ungido. Faz um link com aquele pequeno chifre que começa a crescer, né? Agora nós vamos ler essa passagem na King James. Os que lutam contra Ial serão pulverizados. O Altíssimo trovejará desde o céu contra eles. Ial julgará até os confins da terra. Dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Ó, aqui nós já estamos vendo duas diferenças. Aqui tem um rei e tem um ungido. Tem um rei e tem um ungido. Eles são diferentes. Tá vendo aqui no texto? Sim. Então, olha só, na Bíblia Jerusalém ainda deixa mais claro que são separados, são dois personagens. Ial julga os confins da terra, dá a força ao seu rei e eleva o chifre do seu ungido. Eleva o chifre do seu ungido. Agora nós podemos chegar em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35. É o crescimento, né, irmãos, que eu tenho falado com os irmãos, até chegar ao pleno conhecimento. O pleno conhecimento, ele é conquistado gradativamente, passo a passo. Vamos lá. 1 Samuel 2:35. Farei surgir um sacerdote fiel que procederá conforme meu coração e meu desejo, e lhe construirei uma casa estável, e ele andará sempre na presença do meu ungido. Espera aí. Calma. Agora a gente vai de volta no Salmo 18. Você vai deixar
essa passagem marcada. O Salmo 18. Salmo 18, versículo 14. Ó, Salmo 18, versículo 14. Salmo 18, versículo 14. Ó, Salmo 18, versículo 14. E ao trovejou do céu, o Altíssimo fez ouvir sua voz. O Altíssimo fez ouvir sua voz. E ao trovejou do céu. Agora a gente volta para 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, 2:10. 1 Samuel 2:10. Diz assim: e os seus inimigos são destruídos, o Altíssimo troveja contra eles. Tá vendo aqui? Ele está querendo mostrar o quê? Uma chave e um cadeado. Ele está conectando os dois textos. Quem que diria o Salmo 18 com 1 Samuel 2? Vocês estão entendendo? Ele está conectando aqui para que a gente possa ter um entendimento. Ele está fazendo a abertura de um cadeado aqui, linkando com aquele que estava no templo. Lembra? Aquele que estava no templo, que é Salmo 18, Mical ali, ele foi surpreendido quando os inimigos entraram lá e ali estão pisoteando, tomando posse do templo celestial, e ele não pôde lutar para não profanar o templo. Por quê? Porque o inimigo ele profana o templo, só com a presença deles. Por quê? Porque eles não teriam direito de estar ali. Por quê? Porque eles não eram descendentes de Ausha. Para ser ali, pisar dentro do templo celestial, no lugar santo e no lugar santíssimo, precisava ser o quê? Precisava ser da descendência de Ausha. Por quê? Porque Ausha é o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está em Hebreus capítulo 7. Ok? Então, eles não podiam entrar ali dentro. Por isso que Mical foi surpreendido diante de tamanho desrespeito. Ele não imaginava que o inimigo fosse tão desrespeitoso para com Ial. Porque ele estava mais do que sendo desrespeitoso contra Mical, ele estava sendo desrespeitoso para com Ial. Mas era de se esperar aquele que sempre desobedece ordens, né? Daquele que sempre desobedece ordens. Quando nós fizemos aqui o link, agora o pai me mostrou o link com 1 Samuel 2, a gente volta nesse mesmo versículo 10 e diz assim, ó: Ial, os seus inimigos são destruídos. Viu? Por quê? Porque ali eles profanaram o templo de Ial, que é o link com Salmo 18. Então, a partir do momento que eles profanam o templo de Ial, Ial considera esses que profanaram seus inimigos. Lembra disso? Ial, os seus inimigos são destruídos. O Altíssimo troveja contra eles. Ial julga os confins da terra, dá força ao seu rei e eleva o chifre do seu ungido. E aí como é que tá, irmão? O finalzinho? Aqui fala: dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Exaltará o poder do seu ungido, né? Exaltará o poder do seu ungido. Exaltará o poder do seu ungido. Aí, irmãos, quando a gente vê, você tem dois personagens na antiga aliança que eram ungidos. Você tem o rei, que era ungido, e você tinha o sacerdote. O sumo sacerdote também ungido. Por isso que fala: derrama o óleo sobre a cabeça de Arão e escorre até a barba. Conhece essa passagem, não conhece? Ali mostrando o momento de quê? De consagração. Consagração do sumo sacerdote. Então você tem o sumo sacerdote e o rei, todos os dois eram ungidos, tá? Ungidos. As igrejas evangélicas, as denominações, elas começaram a praticar
para separar os obreiros através de unção com óleo. Mas se você pegar as escrituras, você vai ver a igreja primitiva, ela não ungia com óleo o levantar de um ancião ou de um servo. Eles faziam através de imposição de mãos. Eles impunham as mãos e liberava a autoridade. Está entendendo? Através de imposição de mãos e não derramar de óleo. Eles começaram a fazer essa prática pegando lá da prática israelita, tá? Da prática da antiga aliança, ok? Então tá. Então, o que acontece aqui, irmãos? A gente remete àquele momento lá que que é Apocalipse 13. Vamos abrir em Apocalipse 13. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Ó, essa besta que sai da terra, ela opera grandes maravilhas. Até mesmo o de fazer descer fogo do céu sobre a terra. Ok? Quando eu falo descer fogo do céu sobre a terra, a gente já comentou isso sobre a infusão, né? A infusão, né, do Espírito. Aí ele fala, versículo 14. Graças às maravilhas que lhe foi concedida realizar em presença da besta, ela seduz os habitantes da terra, incitando-os a fazerem uma imagem, incitando a fazerem uma imagem em honra da besta, que tinha sido ferida pela espada, mas voltou à vida. Foi-lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar e fazer com que morresse todos os que não adorassem a imagem da besta. Ok? Versículo 16. Faz também com que todos, pequenos e grandes, os pequenos aqui são crianças? Não, é o pequeno povo. O que é o pequeno povo? Os filhos de Alxa. E o grande são os filhos de Adão, tá? Os filhos de Adão, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser que tiver a marca, o nome da besta ou o nome do seu nome, ok? Então, aqui nós estamos vendo uma imagem que foi feita, e a imagem normalmente é feita de que, irmão Elcio? Escultura. Hã? Escultura. Barro. De barro. Normalmente a imagem é feita de barro. E o barro lembra do quê? Lembra quando Adão foi feito, o Adão terreno, lembra disso? Uhum. O Adão foi feito de barro. Lembra? Uhum. O Adão foi feito de barro. Então pegou da terra o barro e fez uma imagem, porque eles são imitadores, não são? Então, infundiu neles o quê? O Espírito, que é a infusão dos filhos de Alxa quando vierem em Pentecostes, e infundir nos filhos de Adão o quê? O Espírito. Porque eles não nasceram com o Espírito. Por quê? Porque isso era para aqueles que eram seres celestiais. Mas aqueles que nasceram na terra precisaram ser infundido neles o Espírito. E é por isso que o Satanás, que é imitador, ele põe o falso profeta a incitar eles a fazer uma imagem de barro, né? Uma imagem, uma representação, e infundiu nele o Espírito, ok? Infundiu neles o Espírito, ok? E a imagem falou, né? E a imagem falou, que é o momento que, na confecção ali do homem, Papai Alxa fez o homem do pó da terra, e Mical, que estava com ele, infundiu no homem o Espírito, e o homem se fez alma vivente, né? E o homem falou. Você viu ali até o animal, nós vimos ali o animal, a jumenta.
A hora que o anjo apareceu, infundiu na jumenta o espírito e a jumenta falou. Vocês estão entendendo? Foi necessário o anjo aparecer. É. Ok? Então tá. Então, quando agora a gente está voltando, irmãos, porque Satanás é imitador. E a gente viu que o contexto de 1 Samuel está falando que aqueles filhos de Eli, eles eram infiéis, porque eles roubavam de Ial, tomando as ofertas que eram destinadas para Ial. E os dois sacerdotes que faziam isso eram Hofni e Finéias. Hofni e Finéias, ok? Agora nós vamos abrir em Malaquias 2, vamos lá. Malaquias 2. Malaquias 2, 1. Malaquias 2, 1. Como eu falei com os irmãos, nós temos as escrituras, ela tem a parte profética, ela remete às coisas celestiais e também às coisas humanas. Então ela tem uma interpretação das coisas humanas e também das coisas celestiais. Lembra disso que eu expliquei? Porque Ial fez o céu e a terra, né? Então a mesma palavra ela tem um peso para os dois reinos, né? Então, olha só, Malaquias 2:1 diz: mas agora é para vós esta ordem, ó sacerdotes. Presta atenção. Ele começa aqui falando: mas agora é para vós esta ordem, ó sacerdotes. Ó sacerdotes. Se não escutardes, se não levardes a sério dar glória ao meu nome, mandarei contra vós a maldição e amaldiçoareis a vossa bênção. Sim, eu a amaldiçoarei, porque não levais isso a sério. Eis que quebrarei vosso braço, quebrarei vosso braço, jogarei imundície em vossos rostos. Reconhecereis então que eu vos envio esta ordem, para que a minha aliança com Levi permaneça. Disse Ial dos exércitos: minha aliança estava com ele. Era isso vida e paz. E lhes a concedia temor, ele me temia, diante do meu nome tinha respeito. Agora ele já está falando aqui do sacerdote fiel. Ok? Ele começou aqui, ó. Minha aliança estava com ele. Com quem? Com o sacerdote fiel. Era isso, vida e paz. E eu lhes concedia. Temor, ele me temia. E diante do meu nome tinha respeito. Em sua boca estava um ensinamento verdadeiro. Em seus lábios não se encontrava perversão. Em paz e retidão caminhava comigo, caminhava comigo. E fazia retornar a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardam conhecimento, e da sua boca procura-se ensinamento, pois ele é o mensageiro de Ial dos exércitos. Mas vós vos afastastes do caminho. Vós sacerdotes, afastastes do caminho. Fizeste tropeçar a muitos pelo ensinamento, quer dizer, ensinando errado. Destruíste a aliança com Levi, disse Ial dos exércitos. Eu também vos tornei desprezíveis, e vis a todo o povo. Do mesmo modo como vós não guardaste o meu caminho e fizeste acepção de pessoas no ensinamento. Não temos nós um único Pai? Não foi um único Ial que nos criou? Ialdá agiu perfidamente, uma abominação foi
perpetrada em Israel e Al-Shalã, pois Ialdá profanou o santuário que Ial ama, desposando a filha de um deus estrangeiro. Que Ial suprima, que o homem que assim age, que Ial suprima, para o homem que assim age, o protetor e o defensor das tendas de Jacó e do grupo daqueles que apresentam uma oferta a Ial dos exércitos. Vós fazeis também outra coisa, cobris de lágrima o altar de Ial, com choro e gemidos, porque ele não se inclina mais para a oferta, a fim de recebê-la benignamente das vossas mãos. E perguntais, por quê? Porque Ial é testemunha entre ti e a mulher da tua juventude que traíste, embora ela seja tua companheira e mulher da tua aliança. Ele não fez um único ser que tenha carne e sopro vital? O que procura esse único ser? Uma descendência de Ial? Uma descendência de Ial. Guardai-vos, pois, no que diz respeito às vossas vidas. Não traias a mulher da tua juventude, porque repudiar por ódio e estender a violência sobre sua veste, diz Ial dos exércitos. Respeitai, portanto, vossa vida e não cometeis essa traição. Vos cansais de Ial com vossas palavras, quando dizeis, quem pratica o mal é bom aos olhos de Ial, nestes ele se compraz? Ou então, onde está o Ial da justiça? Eis que enviarei o meu mensageiro, para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, este entrará em seu templo, o mestre que vós procurais, o anjo da aliança, que vos desejais. Eis que ele vem, disse Ial dos exércitos. Quem poderá suportar o dia da sua chegada? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Por quê? Porque eles vão ter que se prostrar, né? Quem vai ficar de pé? Porque vão ter que prostrar. Porque ele é como o fogo do fundidor e como a lixívia dos lavadeiros. Ele virá para fundir e purificar a prata, ele purificará os filhos de Levi e os acrisolará como ouro e prata. E eles se tornarão para Ial aqueles que apresentam a oferta, conforme a justiça. Isso aqui, irmãos, ele está remetendo aos 144 mil. Está preparando os 144 mil para que os 144 mil ofereça uma oferta para Ial, que Ial receba de bom grado. Vocês estão entendendo? É uma oferta, porque aqui está mostrando que os sacerdotes estão oferecendo para Ial, e Ial não está querendo receber da mão deles. Mas ele está falando, eu vou mandar um mensageiro, e esse mensageiro vai preparar, porque ele vai purificar desses levitas, esse grupo que Ial vai voltar a receber o sacrifício, a oferta, de bom grado. Continuando. 4. A oferta de Ialdá e de Al-Shalã será, então, agradável a Ial, como nos dias antigos. Lembra que lá em Isaías 22 está falando o quê? Está falando Isaías 22. Ele será um pai para os moradores de Al-Shalã e Ialdá. Aqui ele fala, a oferta de Ialdá e de Al-Shalã será, então, agradável a Ial, como nos dias antigos, como nos anos passados. Eu me aproximarei de vós para o julgamento, e serei uma testemunha rápida contra os adivinhos, contra os adúlteros, contra os perjuros, contra os que oprimem o assalariado, a viúva, o órfão, e que viola o direito do estrangeiro, sem me temer, disse Ial dos exércitos. Aqui é o segredo. Quando ele está falando aqui, Shaul Paulo, ele fala assim, Shaul Paulo fala, qual que é a verdadeira religião?
é socorrer os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Por quê? Porque essa era a atribuição do levita da antiga aliança. Os dízimos e as ofertas da antiga aliança, elas serviam para isso, para socorrer na nação de Israel todas as viúvas e todos os órfãos, para que não houvesse necessidade no meio do povo. E era para isso que havia o dízimo. Para isso. Está entendendo? Por isso está falando em código aqui. Ó. Aí ele continua. Os dízimos para o templo. Agora eu quero ler na Bíblia King James, irmão. Pega aí. Ó. Qual? 4. Aqui, ó. No 4. Hã? É 4? Isso. É 6. Aqui, ó. É aqui que eu queria King James. Por quê? Porque a palavra é essa. Roubar. Em verdade, eu, Yahweh, o mestre, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Desde a época dos vossos antepassados, vós desviastes das minhas leis, e não as obedecestes. Agora, pois, voltai para mim, e eu me tornarei para vós outros. Afirma Yahweh dos exércitos. Todavia me indagais. Mas, de que devemos nos arrepender? Pode um ser humano roubar algo de Yahweh? Pode um ser humano roubar algo de Yahweh? No entanto, estáis me roubando. E ainda ousais questionar. Como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Presta atenção. Nós começamos no capítulo 2. A palavra é para os sacerdotes. E estas denominações fizeram essa palavra para o povo. Falando que é o povo que está roubando Yahweh. Mas não está falando isso na palavra. Porque o texto começa. Essa palavra, pega aqui o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Aqui na King James, olha só, na King James fala assim, ó, eis que agora dirijo esta advertência contra vós, ó sacerdotes. O texto começou a correr, chamando a atenção dos sacerdotes, e vai continuar com os sacerdotes até concluir o texto. Porque se estivesse falando agora, eu falo para o povo. Aí ia falar, agora eu falo para o povo. Mas aqui ele já está dizendo o seguinte, eu comecei com vocês, sacerdotes. Por quê? Porque vocês, sacerdotes, como no tempo antigo, como Hofni e Finéias, que roubava aquilo que é meu. Hofni e Finéias, filhos de Eli, roubavam o que era meu. Porque eles tomavam os dízimos e as ofertas, aquilo que ia ser alçado a Yahweh, antes de ser alçado. Eles tomavam para eles tomavam para eles. E aqui quando nós estamos lendo no livro de Malaquias, ele está falando assim, olha, ao invés de você estar usando o dízimo e a oferta para socorrer o necessitado órfão e a viúva, vocês estão tomando para vocês mesmos, sacerdotes. Vocês estão tomando para vocês mesmos, sacerdotes. Ok? Continuando. Olha só. E ele fala, e eu estou mandando um mensageiro que vai preparar um grupo que vai ser sacerdote, e esse sacerdote que esse mensageiro está preparando, eu vou receber a oferta deles. Eu vou receber a oferta desses que o mensageiro está preparando um grupo de novos sacerdotes, sacerdotes fiéis. Aí ele continua, olha só. Ele continua dizendo, onde que eu parei, irmão? No 13? Então vamos lá no 13. Aí ele fala, vou pegar aqui, ó. No 9, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui no versículo 8 de novo, só para vocês entenderem o contexto. Aqui os sacerdotes estão dizendo, pode um ser humano roubar algo de Yahweh? No entanto, Yahweh responde, no entanto, estáis me roubando. E ainda ousais questionar.
Como é que te roubamos? Ora, nos dízimos, nas ofertas. É isso que as denominações, aqueles sacerdotes, aqueles pastores estão fazendo, roubando de Ial. O que era que o povo era para ser acudido, socorrido, eles estão tomando para eles, como a representação lá atrás que nós vimos o Hofni e Finéias, que estava roubando de Ial antes de ser ofertado para Ial. E aqui está falando como que é a oferta para Ial. É socorrer a viúva e o estrangeiro e o órfão em suas tribulações. E, no entanto, vocês estão gastando no quê? Porque a chamada de atenção lá atrás, tá? Vocês já receberam uma parte daquilo que era destinado. Vocês já têm. Mas, no entanto, isso não foi satisfeito para vocês. E isso faz um link com o quê? Faz um link que não se tampa a boca do boi que está debulhando. Paulo fala isso. Por quê? Vocês que estão trabalhando têm o direito de comer. Mas vocês não querem só comer. Vocês querem comprar jatinho, mansão, carro importado. E isso é o que é o roubo. Porque não é só o comer que vocês querem. Vocês querem muito mais. Continuando. Aí ele continua. Versículo 9. Estais debaixo de grande maldição, porque me roubais. A nação toda está me roubando. Quer dizer, todos esses que exercem o sacerdote nas nações estão me roubando, porque todos estão procedendo como infiéis. E aqui, o que é Satanás, que inverte a palavra? Fez com que esses que são os ladrões, porque isso aqui, irmãos, é o link, presta atenção. Esse é o link com o quê? Com Ialcha entrando no templo e derrubando aquele negócio, aquele comércio, e fala assim: olha, a minha casa será chamada casa de oração, e vocês fizeste um covil de ladrões. Ladrões. Por isso que é o link com essa passagem. Por que que os sacerdotes estão roubando Ial? Porque estão usando a casa de Ial, que é casa de oração, para ser um covil de ladrões. Porque todos, a nação inteira, está me roubando. Vocês estão entendendo? Sim. Aqui está falando isso, versículo 9. Estais debaixo de grande maldição, porque me roubais. A nação toda está me roubando. E aqui eles pegaram, irmãos, para falar que era o povo que estava roubando Ial. Nada disso. É os sacerdotes que estão roubando a Ial. É tremendo. Vocês estão entendendo? Por isso que é a representação que eu trouxe para vocês do que? Quando se ora aqui, recebe-se lá em cima, no templo. E o templo foi pisoteado pelos nossos inimigos. E aquele que está lá agora é quem? Lúcifer, Satanás. E aqueles que estão aqui pedindo em nome de Deus e Jesus, recebe lá em cima a oração e ele perdoa dívidas. E quando ele perdoa dívidas, ele está dissipando os bens do dono. Por quê? Porque nunca poderia estar sendo abençoado o povo por um nome idólatra. Esse é o dissipar. Por quê? Porque se clama Baal e responde Ial, nunca. Não pode? Então aquele administrador infiel, ele está respondendo, porque eles apossaram do templo, eles estão respondendo a bênção, e vocês já viram, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta lá em cima. Porque o papai Yauch contou a parábola do administrador infiel, que fala assim: olha, cavar não posso, não tenho força. Mendigar, tenho vergonha. O que eu vou fazer? Eu vou perdoar dívidas para que eles possam no futuro me receber bem na casa deles. Aonde? Na terra, quando ele descer, quando ele for arremessado. Ok? Então, vamos continuar aqui. Olha só.
Aí, versículo 10. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto, assegura o mestre dos exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguireis guardar. Quer dizer, aqui já está falando das coisas celestiais. Deixa eu subir os dízimos da terra, que são as minhas primícias, e aí vocês vão ver que depois que eles estiverem aqui em cima, eles vão também perdoar dívidas, e vão fazer muito mais do que isso. É a oração de Lucas, Papai Yahshua falando, que ele fala assim, Papai Yahshua fala, perdoai, Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, não é assim? Aí ele fala o quê? Perdoa os nossos pecados, assim como nós, teus servos, temos perdoado também aqueles que estão devedores. Vocês estão entendendo? Exatamente. Ele está mostrando aqui, olha, não retém as minhas primícias, porque quando eles subirem aqui e tiver expulsado Satanás por terra, eles que vão estar agora recebendo a oração de vocês, e vocês vão ver que a resposta dele às suas orações vão ser muito maiores do que com um administrador infiel. Agora é uma realeza. Aí entra no quê? Pedro falando assim, olha, vocês são o quê? Uma nação santa, sacerdócio real. Sacerdócio real. Isso vai se cumprir. E é por isso que fala lá atrás, eu vou levantar um sacerdote fiel, mas não é Mical. É aqueles que recebem o nome de Mical e recebem a posição de Mical, que são a Assembleia dos Primogênitos. Assembleia dos Primogênitos. Agora você viu o entendimento ali. Qual o entendimento? Ó, agora a gente pode voltar lá. Agora vamos lá. Em 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, versículo 10. 1 Samuel 2, 10. Olha só. Ó. Oi? Satanás perdoava 50, 20%. Nós vamos perdoar toda a dívida, né? Você vai ver que nós... Ali está falando, por isso que eu vou derramar bênçãos sem medida. Abundante. Abundante. Entendeu? Vou derramar. Mas... Nós vamos poder realmente fazer muito, muito mais do que se fazia. Por que nós vamos poder fazer muito mais do que se fazia, irmão Lindomar? Somos eleitos. Não. Porque o sacerdote é fiel. Mas por que, então, o sacerdote é fiel e nós vamos estar podendo abençoar eles em totalidade da dívida? Por quê? Porque eles estão invocando Yahweh! Yahshua! Não mais Jesus e Deus, são verdadeiros. Porque eles não podiam, Lúcifer não podia perdoar com o nome falso, e ele estava dando desconto. Mas nós podemos, quando eles estiverem invocando os nomes verdadeiros,
Por quê? Porque aí sim Iau é exaltado, Iau é adorado, Iau é louvado. Vocês estão entendendo? Porque aí eles vão estar com os nomes. E é por isso que nós estamos nos esforçando tanto para manter o quê? A dispensa cheia, as mensagens, o ensino. Está entendendo? Porque eu falo tanto com os irmãos, entra lá no canal, participa, dá o like, compartilha, pede para os outros dar o like, né? Escreve lá para que isso possa ampliar o entendimento, né, dos demais, né? Pode falar, irmão. Está escrito, trazer o dízimo integral para o tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa. Ou seja, agora lá não tem alimento. Não tem. Está vazio, irmão. Está vazia a dispensa. A dispensa lá está totalmente vazia. Né? Lembrar que a gente aqui na Terra, né? Ela está detonando aqui. Por quê? Porque a Papai Alves falou assim, olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça, mas as raposas têm covis, e os pássaros têm isso, mas ele não tem onde reclinar. Ele está fazendo um link de quê? Covil de raposas. E as raposas fazem um link com provérbios, que elas devoram e elas consomem a vinha. A vinha. Elas deixam a vinha estéril porque ela come o quê? A flor. Ela come a flor, as raposinhas. E é isso que ela está fazendo. Por quê? Porque aquilo que está sendo apresentado para dar futuro, eles tomam. Não deixa eles crescer. Não deixa eles produzir fruto. É igual essa denominação hoje que está aqui. As pessoas ficam ali, crianças, a vida inteira. Nunca vai desenvolver, nunca vai produzir fruto. Por quê? Porque essas raposinhas, esses que fazem covis de ladrões, comem o quê? Come a flor do quê? Da vinha. Ela fica estéril. Aí, irmãos, agora a gente pega agora, vamos lá, 1 Samuel 2:10. 1 Samuel 2:10. Aqui está falando aqueles que lutam contra. Não é lutar com. Esses aqui lutam contra. Porque os 144 mil lutam com Iau. E esses sacerdotes aqui estão lutando contra. Você vê nitidamente isso. Os que lutam contra o mestre serão pulverizados. O Altíssimo trovejará desde os céus contra eles. Iau julgará até os confins da terra. Dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana retornou para casa em Ramá, e o menino, porém, ficou e começou a servir a Iau sob a mentoria do sacerdote Eli. Então, presta atenção. Agora você consegue ler e entender a parte do versículo 35. Diz assim, versículo, vamos começar do 34. Agora o 34 você vai entender. O que acontecer com os teus dois filhos, Hofni e Finéias, será um sinal para ti. Ambos morrerão no mesmo dia. Ele está mostrando o quê? Esses que são sacerdotes nos dias de hoje, que estão roubando os dízimos e as ofertas, eles vão morrer. E ele fala, em seguida, escolherei e levantarei para mim mesmo um sacerdote fiel. Esse sacerdote fiel se cumpre lá em 1 Pedro, que fala assim, vocês são o quê? Uma raça santa, um sacerdócio real. E é esse sacerdócio real que vai ser aqueles que eu levanto e eu vou receber a oferta que eles vão me apresentar de bom grado. Esses eu vou receber da mão deles esse sacrifício.
Está entendendo? Olha só. Ele fala, em seguida escolherei e levantarei para mim mesmo um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Eu lhe edificarei uma casa duradoura ou estável. Aí que entra outro caso. Papai Alcha, presta atenção, Papai Alcha fala lá, olha, por que vocês dizem, mestre, mestre, não faz o que eu vos mando? Agora, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar aquele que está construindo uma casa sobre a rocha. Ele cavou fundo até a rocha e está construindo uma casa. Ele está construindo, não é Iau que está construindo para ele. Aqui é Iau que está falando. Eu vou construir para esses sacerdotes que eu estou levantando uma casa estável. Eu estou construindo uma casa estável para esses. Está entendendo? Não poderia ser Mical que recebeu o nome de Alcha. Por quê? Porque é ele que está construindo a casa. E não Iau vai construir para ele. Ele está construindo para Iau. E não Iau está construindo para ele. Está entendendo? Sim. A diferença? Você entendeu? Por quê? Yalcha está falando ali. Por que vocês me chamam de mestre, mestre, e não fazem o que eu vos mando? Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, eu assemelho aquele homem que está construindo sua casa sobre a rocha. Ele está construindo. E o texto aqui está falando, eu vou construir para esse sacerdote uma casa. Sim. Por quê? Porque quando você sabe as duas faces de Yau, eles que exercem a vontade de Yau. É eles que fazem a vontade de Yau se cumprir. Então é eles, né, que estão construindo a casa. Lembrando que Papai Yau construiu o templo lá em cima. E a partir do momento que Mical recebe o nome de Yau e as vestes, ele pode construir. Aí ele vai construir aqui embaixo. Está entendendo por quê? Porque agora ele se tornou, irmãos, o Mashiach. Tremendo. Porque o Mashiach se tornou Yau. Tremendo. E Mical se tornou Mashiach. Ungido. Está entendendo? Porque ele recebeu o nome, as vestes e a missão. E o sacerdócio aqui está no coletivo, né? Ele. Aqui quando fala ele, aqui está falando um corpo, irmão. É no coletivo. Um corpo. É no coletivo. No coletivo, um corpo. Né? Porque é nós. Né? É um corpo. Os 144 mil é um corpo. Então, esse corpo, você não tira dos 144 mil esse separado, não, porque ele é um corpo. E um corpo é um corpo unido. Né? Recebeu tudo isso e poder e glória. Exato. Apocalipse 18 fala, o anjo que grita lá, caiu, aí o texto acima fala, ele recebeu poder e glória que iluminava toda a terra. É verdade. Vamos ver isso em Apocalipse 18? Vamos. Salmos. É Salmo? Não. Apocalipse 18. Vamos lá. Apocalipse 18. É aquela parte quando ela caiu. Apocalipse 18, no caso, 2. Ele gritou em alta voz, poderoso. Caiu grande Babilônia. Uma coisa, irmãos, quando a gente... É essa passagem mesmo. Porque o que acontece? A gente tem que sempre lembrar, irmãos, por quê? Porque a cronologia do entendimento, ela foi... 18:2. Foi acontecendo da seguinte forma. Quando nós vemos aquele que é como que imolado, ele é o chamado cordeiro. Né? Como que imolado.
Você viu ali que o Evangelho anátema de Mateus remete o quê? Que o casamento é do filho e do rei. Já em Salmo 45 é o casamento do rei. Tá? Esse é o grande problema da confusão que esses evangelhos anátomos fizeram na cabeça das pessoas. Então, quando nós vemos aquele que assenta no trono, Apocalipse 4 e 5, que tem aspecto de jaspe e cornalina, é quem? Iá o filho. Iá o filho. Ok? O cordeiro que está diante dele, como que imolado, é Mical, que recebeu o quê? O manto, embebido de sangue, recebeu o nome e recebeu também o quê? A autoridade e o ministério. Por isso que é aquela representação de Elias e Eliseu, que transferiu o manto. Lembra? É a representação também daquele que conduziu o povo no deserto, quando introduziu na terra prometida ali, ele já estava com o nome de quê? Ele era Oséias, virou Iauxa. Lembrando que Oséias, ele era servo de Moisés. Depois, Iauxa, que vamos falar, Josué, ele já era aquele que conduzia o povo no lugar de Moisés. Moisés, enquanto ele era servo de Moisés, ele chamava como? Oséias. Depois que ele se tornou o substituto de Moisés, ele já era qual o nome? Iauxa, Josué. Ok? A necessidade da mudança do nome quando ele recebe o que? A autoridade, a outorga e poder. Antes servo de Moisés e depois servo de Iauxa. Ali você vê Josué era servo do servo de Iauxa. Depois ele se torna servo de Iauxa. Entendeu a diferença? Aí fala assim, 18:1. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Isso. Tinha um grande poder. Isso. E a terra ficou iluminada com a sua glória. E aí? E então gritou com voz poderosa. Isso. É. Trombeta de alma. Isso. Exatamente. Então, esse é o gritou. É. Quem fica Aquele de já- pé diante da tua presença, aquele- hã? essa parte faz um link com Malaquias, quem fica lá de pé diante De da dentro Quem da tua fica- presença. E essa aí, Quando ele irmãos, chegar, quando já ele por vier. causa. Quem resistirá? Quem Resistirá tá vendo? quando ele vier. Né? Quem resistirá? Então, é a outorga posterior. Né? Lá de Daniel. Por quê? Porque essa é a autoridade de ter recebido o manto, ter recebido o nome e ter recebido a missão. Entendeu? Por quê? Porque Papai Iauxa foi elevado para Iá o Filho. Isso tem que ser sempre lembrado. A hora dessas coisas tem uma transferência de autoridade. É o quê? Eliseu fazia milagre antes de receber o manto? Não. Ele era simplesmente servo. Acompanhava ele. Mas depois que ele foi transferido para ele o manto, entendeu? Você percebe que foi transferido para ele o manto de autoridade. E ele recebeu também o Espírito. Porque é uma das condições ali de ter a plenitude do Espírito. Né? Ter ali os 7 Espíritos. Por quê? Para ele poder não errar, irmãos. Está entendendo? Porque ele está oficiando o templo celestial. E ele não pode errar. A conduta dele tem que ser a conduta perfeita. E é nessa condição que é aquele que tem a presença do Espírito conduzindo. Por quê? Porque é o Espírito que conduz, está entendendo? É o Espírito que interpreta, que dá o entendimento. E é das qualificações do Espírito de Iau, é o temor a Iau. Né? O temor a Iau faz ele não pecar. Ele vai agir sempre com o pé atrás, porque até onde ele pode pisar. Então, lembrando os 7 espíritos de Iau, está em Isaías 11:2. É o espírito de sabedoria, conhecimento e entendimento. Espírito de fortaleza, conselho e temor a Iau. Temor a Iau. Esse temor a Iau faz com que ele não peque. Por quê? Porque ele sempre pondera antes de falar, antes de agir. Entendeu? Lembrando de Davi, que ele ficava esperando a resposta de Iau. Fala assim,
Iau, eu posso atacar? Vai me dar os inimigos nas minhas mãos? Aí ele ficava esperando. Ele já atacava? Não. Diferente de Saul. Saul, ele já ia lá. Entendeu? Iau nem respondeu. Ele já estava lá. Entendeu? Ali, Iau está demorando. Deixa eu fazer o mesmo. Né? Samuel está demorando. Deixa eu fazer o mesmo sacrifício. Está entendendo? Então, essa palavra assim... Samuel está demorando para levantar, né? Então deixa eu tomar o lugar dele aqui. Entendeu? Compreender? Está demorando para aparecer esse daí. Cadê ele? Deixa eu mesmo fazer aqui. Deixa eu conduzir aqui, já marcar a data dos arrebatamentos e tudo, entendeu? Não era ele para fazer isso, porque era a função sacerdotal do sacerdote. Então quando fala assim, parece que o sacerdote é fiel, esse aqui é o 144 mil. São 144 mil. Esse ungido, então, ungido é quem? Aquele que recebeu as vestes, a missão de Yahshua. Quem está fazendo essa casa então é o próprio Yahshua. Hã? Quem está fazendo essa casa estável é o próprio Yahshua. Quem está fazendo, não. Aquele que está fazendo, quem está? O ungido que está fazendo. O ungido está fazendo para esses habitarem. Para os 144 mil habitantes. Entendeu? Aí entra no Salmos 27 que fala assim: uma coisa peço ao Yahweh. Uma coisa peço ao Yahweh. E a coisa que procuro é habitar na casa de Yahweh todos os dias da minha vida. Agora você entende que casa é essa. Entendeu? Então, agora a gente precisou chegar até aqui, né, irmãos? Passar por isso para mostrar esse versículo, fazer o link com o Salmo 18, mostrando ali a diferença que tem o rei e tem o ungido, referindo-se a duas pessoas. Então, que eu quero ler de novo isso, que está em 1 Samuel 2,10, que esteja também texto áureo, né? 1 Samuel 2,10. Agora você está entendendo por que a imagem fez uma imagem para colocar dentro do templo. Como ele não pode, o Antimachia não pode construir o templo em Al-Shalom, ele vai colocar essa imagem aonde, Mosalino? O Antimachia vai ser feita uma imagem dele. O falso profeta, depois da imagem pronta, o falso profeta vai infundir na imagem o espírito de Satanás. No Vaticano. Exatamente. Vai colocar no Vaticano, irmãos. Como ele não pode construir o templo lá em Al-Shalom, por que ele não pode construir? Porque a palavra, irmãos, eu vou trazer esse estudo. Por que ele não pode? A mão está suja de sangue, ele matou muita gente, porque ele é o anjo da morte. E ali foi falado com Davi. Fala assim: Davi, você não pode construir o templo, porque você se envolveu em muitas guerras. Você matou muita gente. Você matou muita gente. É a representação do Antimachia. Antimachia, você não pode construir o templo, porque você matou muita gente. Você é o anjo da morte. Quando você vem, quando você libera. E Yahweh também não habita em templo construído por mãos humanas. Exatamente. Precisa ser os seres celestiais para estar fazendo. Exatamente isso. E, então, o que eu queria hoje na reunião? Trazer para vocês o entendimento que o sacerdote fiel é o corpo que primeiro Pedro estava falando. Vocês são essa raça santa, sacerdócio real, que é o fiel. E é o que faz o link com Malaquias. Está falando assim, olha, Malaquias está falando assim, olha, vocês sacerdotes, essa palavra é contra vocês. Vocês estão sendo o quê? Vocês estão sendo infiel, porque vocês estão me roubando. Vocês estão roubando. E aí ele fala, pode um homem roubar Yahweh? Aí Yahweh responde, ainda são ousados. Aí ele fala, sim, vocês estão me roubando os dízimos nas ofertas. Não está chamando a atenção do povo que está roubando, não. Está chamando a atenção dos sacerdotes que estão roubando, irmãos. Fazendo o link com Samuel 2, que é Hofni e Finés, filhos de Eli, estavam roubando as ofertas para Yahweh. É o link dos dois textos para você abrir o cadeado e ter o entendimento. Ele que fala, vós estáis sob a maldição e continuais a me enganar.
Vós, todo o povo. Todo o povo, quer dizer, toda nação. Aqui na Bíblia, King James fala toda nação. Essa daí fala todo o povo, mas ela traz um engano. É em toda nação, né? É em toda nação. Por quê? Porque em todo o povo, eles usavam disso para falar que é o povo que estava, que não estava, que o povo que estava roubando. Quando você pega vós, toda nação de levitas. Toda nação de levitas. Toda nação de levitas está me roubando. E no que estão me roubando? Nos dizem, porque está tomando, vocês estão tomando para vocês. Esse recolhimento era para recolher, para poder socorrer os necessitados, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Irmãos, eu fui hoje visitar, olha só, eu fui visitar uma casa como médico da família. E uma vez por semana eu vou em algum lugar dentro da área da abrangência do posto de saúde. E eu cheguei na casa de um moço que foi atropelado na Rua Platina. E desde que ele foi atropelado, ele teve fratura exposta, não teve um bom tratamento. E longe da família, ele é solitário. Ele mora num barracãozinho, deve ser 3x3. Ele mora ali, não tem luz. Ele vive de esperar das pessoas um alimento. Por quê? Porque ele não consegue ficar em pé, ele se arrasta. Desde que ele teve a fratura nas pernas, ele só se arrasta. Ele não tem ninguém para ajudá-lo. Então ele se arrasta no chão, ele toma banho de água gelada e não tem luz na casa dele. E depende, um cubículozinho, do alimento das pessoas. Então, esse é o tipo das pessoas que seriam auxiliadas pelos dízimos e as ofertas. Está entendendo? Se isso fosse feito conforme a lei, a justiça, irmã, a justiça, a palavra é essa. Então, eu vou me comprometer de ajudar segundo. Amanhã eu vou começar lá a acionar assistência social, fisioterapia, tudo que eu puder para poder auxiliar. Não tem renda, não tem nenhuma ajuda do governo, porque nunca teve ninguém para pedir essa ajuda. Para você ver, ele anda dentro de casa, arrastando, para ir para outro lugar, muito pior, não trabalha. Então, é nessa hora que seria, o que acontece, irmãos? É o momento que, quando nós voltarmos para essa terra, para fazer justiça. Para fazer o que nunca houve nessa terra. Justiça. Por quê? Porque sempre esteve debaixo do administrador infiel. Desde aquele retorno de... quando você tem... Por quê? Presta atenção. O administrador infiel, e você tem Sóbina, que é o administrador infiel, e Eliaquim, que é o administrador fiel. O administrador fiel, que é Sóbina, que era Mical, ele administrava uma parte pequena. Qual que era o principal ofício dele, irmã Rejane? Irmã, vou puxar essa orelhinha pequena sua. Presta atenção, ele era filho de Ilquias. Se ele era filho de Ilquias, o sacerdote, ele era o quê? Sacerdote, irmã. Ele cuidava do templo. Então, por ele cuidar do templo, ele tinha uma administração menor da casa de Al, porque existiam os turnos sacerdotais, lembra? Com isso ele conseguia transferir atividade sacerdotal para os outros. E ele, com isso, ele ocupava um tempo menor para ser administrador. Entendeu? Porque o ofício maior dele era cuidar do templo. Entendeu? Isso nós temos que entender, o contexto das coisas. Ele era um administrador menor do que o outro. Era menor do que, mas administrava. E ele tentava compensar o erro do outro. Por quê? Porque o outro queria arrasar com Israel. E ele defendia Israel.
Tá entendendo? Ele sempre mandava os inimigos lá contra Israel. E ele sempre tentando manter Israel ainda de pé. Apesar da desobediência de Israel. A desobediência de buscar Baal, buscar outros deuses, casar com mulheres estrangeiras, idólatras, etc. E ele ainda sempre ali tentando equilibrar as coisas. Está entendendo? Tentando, por exemplo, quando você vê aquele, uma vez por ano, a gente vê assim, existiam algumas manifestações ainda da compaixão de Yahweh com os homens. Daquele que era doente, coxo, ainda tinha. Né? Aí, quando você vê essa compaixão, era desempenhada por ele. Porque era intercessor, entendeu? Intercedia pelo povo. Então, o outro queria matar. Ele queria salvar. Entendeu? Então, isso não é uma coisa recente, é uma coisa antiga. E só que ele sempre ficou escondido. Então, quando nós estamos vendo aqui Samuel, quando a gente está vendo agora, ele está preparando uma casa para colocar quem dentro da casa? Esses sacerdotes, que é fiel. É um grupo, é um corpo de sacerdotes, por isso que é chamado sacerdote. É um corpo fiel, é o corpo dos 144 mil. E ali ele está falando assim, olha, se vocês não reter, lembra disso? Ele falando assim, olha, Abraão chamou quem? Chamou Eliezer. Vem cá, faz um juramento. Você vai buscar uma esposa para o meu filho, mas não pode ser mulher idólatra. Aí ele fala assim, deixa o teu filho ir comigo, para que eles possam me seguir. Não. Você não pode levar meu filho, em hipótese nenhuma, para lá de novamente, da onde que ele saiu. Aí ele fala assim, mas e se a mulher não quiser me seguir? Aí você está liberado do seu juramento. Então, quando está falando aqui dos sacerdotes, está falando assim, sacerdotes, libera os dízimos para mim. Quem que é o dízimo? 144 mil. Porque os sacerdotes que estão retendo as primícias, não estão querendo liberar. Agora você vai entender Jeremias 11. Vamos lá. Um outro texto que livro aí também claramente mostra. Tá bom. Você lê, não esquece não. Jeremias 11. Agora você vai entender o Jeremias 11. Jeremias 11. Zacarias 11. Zacarias 11. Eu gosto de Jeremias. Né? Zacarias 11. Zacarias 11, olha aqui. Aqui, irmão, já começa mostrando. Aqui, ó, versículo 4. Zacarias 11, 4. Eu vou ler na Yahushalã, não. Eu vou ler aqui na King James hoje. Diz assim, ó. Assim declara, pois Yahweh, o mestre, pastoreia as ovelhas destinadas para a matança, cujos compradores as matam sem ser punidos, e cujos vendedores exclamam, louvado seja Yahweh, estou rico. Louvado seja Yahweh, estou rico. Olha aqui. Louvado seja Yahweh, estou rico. Como é que está no Yahushalã aí? Bendito seja Yahweh, eu sou rico. Aqui ele fala, estou rico. Isso aqui, irmãos, eu quero só que você marca para mim, aqui ó, marcou, agora vamos lá em Apocalipse 3. Apocalipse 3, nós vamos voltar aqui. Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 14. Apocalipse 3, 14. Vamos colocar aqui
Essa aqui é a carta a Laodiceia, a era de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de alma. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. E ainda dizes: estou rico. Estou rico. Como é que está em Al-Shalom? Agora pega aqui na King James. Estou aqui, ó. Estou a ponto de vomitar. Estou rico. Estou rico. Estou rico. Aqui, ó. Estou rico. Faz o link exato com Jeremias 11, que está falando, Zacarias 11. Estou rico. Estou rico. Está no versículo 5. 11:5. Zacarias 11:5. Ó, Zacarias 11:5. Estou rico. Fazendo link com o quê? Com aqueles pastores ali de Laodiceia. Olha aqui, com os pastores de Laodiceia. Ó, com os pastores de Laodiceia. Estou rico. É a mesma que está usando lá. A mesma coisa. Mesma coisa. Estou rico. É diferente da Bíblia Jerusalém, porque a palavra não sou rico. Eles não são. Eles estão. Eles estão. Eles não são. Porque algo de falar eu sou é Filadélfia, que é rica. Porque é rica com Iau. Isso é o tesouro que ninguém tira deles. Por quê? Porque ajuntai tesouro no céu, que ninguém rouba. Entendeu? E aqui não. E eles estão ricos aqui, mas não são ricos para com Iau. Então, agora vamos em Zacarias 11, continuando. Ele diz assim, ó. Versículo 5. Zacarias 11, 5. Cujos compradores as matam sem serem punidos, mata as ovelhas. E cujos vendedores exclamam: louvado seja Iau, estou rico. E assim, nem os próprios pastores poupam o rebanho, viu? Nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por esse motivo, também não pouparei mais os habitantes desta terra, afirma o mestre. Entregarei cada pessoa na mão do seu próximo, e de seu rei, e ao seu rei. Eles acabarão com a terra, e eu não livrarei ninguém de suas mãos. Eis que me tornei pastor das ovelhas separadas para a matança. Me tornei. Especialmente das mais necessitadas e frágeis ovelhas do rebanho. E tomei para mim 2 cajados. Um chamei graça e o outro chamei união. E com eles cuidei carinhosamente de todas as ovelhas. Aqui fala carinhosamente. Aí ele fala: em um só mês eu me desfiz dos 3 pastores indignos, os 3 evangelhos anátemas. Afinal, me cansei deles. Além disso, o rebanho todo há muito me detestava. Então eu declarei: eis que não mais cuidarei de vós. Viu aqui que a gente estava falando lá em cima, que ele tentava ainda não deixar o administrador infiel fazer mal, ele intervia. Mas aqui ele está falando: agora eu vou deixar ele fazer o que ele quiser. Aí ele fala: o que morrer, que morra, e o que for destruído, seja destruído, e os que sobrarem, devora cada um a carne do seu próximo. Em seguida tomei o meu cajado chamado graça e o quebrei, a fim de desfazer a aliança, o anjo da aliança, quebrar a aliança estabelecida com todos os seres humanos, todos os povos. A aliança foi cancelada naquele dia. E assim os aflitos do rebanho que estavam me observando reconheceram que tudo isso era cumprimento da palavra de Iau. Então eu me dirigi a eles, concluindo: se parece bem aos vossos olhos, paguei-me o que me é devido, me dá o meu dízimo. Está entendendo? Me dá o meu dízimo. Dá minhas primícias aí. Me dá as minhas primícias da terra.
Olha só, irmãos. Então eu me dirigi a eles, versículo 12, concluindo: se parece bem aos vossos olhos, pagai-me o que é devido, caso contrário, não me paguem. Eis que então eles me pagaram o preço de, aqui ó, 30 moedas de prata. E o mestre me ordenou lançar isso no oleiro, esse excelente preço pela qual fui avaliado por eles. Em seguida, peguei as 30 moedas de prata e as atirei no templo. Aqui, ó, peguei as 30 moedas de prata e as atirei no templo. O templo, que é o quê? Ali é a representação das primícias agora, e chegaram no templo. Para o oleiro. Para o oleiro. Olha aí o oleiro. Viu? Para o oleiro. Então, amados, aqui, a gente vai parar aqui. É só para vocês entenderem que o que está sendo retido por eles é humanamente o dinheiro e espiritualmente as almas, as pessoas que estão aprisionadas neles. Mas eles têm que ser entregues no templo. E vão ser entregues no templo. Tá vendo? Vão ser entregues no templo. Mesmo que agora a gente está tendo essas dificuldades, muita dificuldade, vem picado, né? 10 em 10 no nosso meio para se inscrever ali no canal. Mas isso vai aumentar. Para quê? Para se cumprir isso aqui que está escrito. Olha só. Diz assim, ó. Versículo 11. A aliança foi cancelada naquele dia. E assim os aflitos do rebanho que estavam me observando reconheceram que tudo isso era o cumprimento da palavra de Yahweh. É lindo, né? Como eu falei com os irmãos, até que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Agora você viu aqui que o sacerdote fiel é um corpo. É o que? É a Assembleia dos Primogênitos. É a Assembleia dos Primogênitos, que está em Hebreus 12. É a Assembleia dos Primogênitos. Por quê? Porque o primogênito que podia ser o quê? O substituto do sumo sacerdote. Então, esse grupo agora de sumos sacerdotes, né? Você vê que eles ocupam a posição agora de sumo sacerdote. E a gente vê, irmãos, que o mapa está certinho. O mapa está certinho. Pedras vivas. Viu? Que a gente tinha colocado, irmão, que a Esmirna e Filadélfia seriam sumos sacerdotes. Entendeu? E mostrando aqui que serão mesmo. Está entendendo? Então, quando hoje a gente está vendo tudo isso, por quê? Porque eles vão exercer, irmãos, uma função no qual eles se apresentam diante de Yahweh e Yahweh aceita a oferta deles. Por isso está falando assim, olha, eles vão andar sempre na presença do meu ungido. Você viu que é representação ali do rei, do ungido e daqueles que andam com o ungido. Os 144 mil. Né? Irmão Francisco, traz a palavra aí. O texto que eu estava dizendo que faz link é Ezequiel 34, versículo 3. Aí a gente vê aqui a representação de Ótimo e Finéias. E aqui está dizendo que os pastores faziam a mesma coisa. A gente vai entender. Ezequiel 34. 34, 3 em diante. Era do 3 em diante. É isso mesmo. Diz assim, vós vos alimentais, irmãos acharam, né? 1530. Vós vos alimentais com leite, vos vestis de lã, sacrificais as ovelhas mais gordas, mas não apacentais o rebanho. Não restaurastes o vigor das ovelhas abatidas, e não curastes a que está doente. Né? Aqui a gente vê também que quando fala aqui que eles sacrificavam as ovelhas gordas, que eles retinham essas ovelhas para eles, né? Verdade. Como se fosse um sacrifício, um pagamento
pelo trabalho deles, não é isso que é isso mesmo, irmão. E olha só, no versículo 10... Acho que eles têm esse direito. Acha que tem o direito, por isso estão roubando. E no versículo 10 diz assim: assim diz o Eterno Yahweh, eis que posiciono-me contra esses pastores e os considero responsáveis pelo meu rebanho. Eu mesmo farei com que abandonem a função de apacentar as minhas ovelhas, a fim de que também não mais alimentem só a si mesmos. Só a si mesmos. Eis que livrarei o meu rebanho da boca deles, para que as ovelhas não lhe sirvam mais de comida. Viu? Então, é isso mesmo, irmão. É o link mesmo. E você vê que a gente está falando... E a gente fala prestação de contas. Prestação de contas. Você vê que a coisa, irmãos, que a gente tá vendo... prestação de contas mesmo. Aí quando a gente está vendo toda essa verdade, e agora mais ainda alegre, e olha para você ver, os 144 mil, eles têm uma responsabilidade ímpar. Eles têm que prestar um culto zeloso. Tem que ser ali, como o irmão Marco Bertol já trouxe, fazendo igual o Mical fazia. Entendeu? Fazendo igual o Mical fazia. Por isso que se cumpre ali. Vou levantar um sacerdote fiel. Entendeu? É fiel esse que está sendo levantado, esse corpo. E ele vai andar sempre com o meu ungido. Agora ficou claríssimo. Claro, porque o ungido é um, o rei é outro. Porque isso nós vimos, só para a gente concluir, irmãos. 1 Samuel 2:10. Isso aqui para ficar textual, viu, irmãos? Você viu que faz o link lá? Faz o link, e nós vamos nesse link também em Salmos 18, né? Vamos fazer de novo isso aqui. 1 Samuel 2:10. 1 Samuel 2:10. Todos acharam? Diz assim: os que lutam contra o mestre serão pulverizados. O Altíssimo, eu estou lendo na Bíblia Al-Shalom. O Altíssimo, King James, o Altíssimo trovejará desde o céu contra eles. E julgará até os confins da terra, dará força ao seu rei. Aí, quando fala dará força ao seu rei, a gente já falou lá atrás, quando fala do anjo forte. O anjo forte. Quem recebe força é forte. Então vamos lá. Ele fala assim, né? Lembra disso? Lembra? O anjo forte bradou, né? Aí fala assim, ó, quem é digno? Aí fala assim, quem é digno de abrir, né, o livro e desatar os seus selos? O anjo forte falou, né? Agora você entende aqui, ó. De novo, versículo 10. Os que lutam contra o mestre serão pulverizados. O Altíssimo trovejará desde o céu contra eles, e julgará até os confins da terra. Dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Tudo é código. Tudo é código. Agora nós vamos lá no Salmo 18. Vamos lá. Salmo 18. Salmo 18, 51. Na King James 50, na Shalom 51. Aqui, ó. Vamos pegar aqui na 49, que eu vou pegar na 49, não sei qual que é aí na Yashalã, estou na King James. Diz assim, ó: por isso eu te bendirei entre todas as nações, ó mestre, cantarei louvores ao teu santo nome. Faz o link com Salmo 45, né? Aí ele fala, e ao dar grandes vitórias ao seu rei, ó, e ao
dá grandes vitórias ao seu rei e age por seu ungido com amor fiel. Olha aqui. Aqui, ó. Aqui na Bíblia King James fala: Ial dá grandes vitórias ao seu rei e age por seu ungido com amor fiel por Davi e por toda a sua descendência para sempre. Viu? Que é o link que nós lemos lá, mostrando que quando está falando agora a gente entendeu. Quando está falando do rei, está falando Ial filho, e quando está falando de ungido, está falando daquele que recebeu o nome de Alcha. Recebeu o nome de Alcha, a veste de Alcha, e bebida de sangue, e recebeu a missão. Entendeu? E recebeu a missão. Então, com isso ele tem muita autoridade. Aí, com ele estão o sacerdote fiel, que é a formação dos 144 mil. O sacerdote fiel, que anda sempre com ungido. Viu? Bonito, né? Tremendo. E isso é mostrando, irmãos, que como que as escrituras, igual fala assim com os irmãos, é difícil. É difícil. É difícil, irmãos. Por quê? Porque é pelo Espírito que vem o entendimento, e os irmãos me mandam 200 passagens nas escrituras e falam assim: olha, irmão, é tão bonita essa passagem, interpreta para nós. Irmãos, não é eu que interpreto, não. É o Pai que está conduzindo todo o ensino. Você vê que o ensino ele é gradativo e ele depende de uma para você chegar na outra. Então, que os irmãos tenham o quê? Paciência. E vamos seguir naquilo que o Pai está nos dando. Por quê? Porque é difícil. Até para mim, irmãos, eu tenho que ouvir 2, 3 vezes a mensagem, sendo que eu trouxe o ensino, mas é porque é Ial que está falando. E eu mesmo preciso absorver o alimento. Vocês estão entendendo? Então, como eu falei com os irmãos, o Pai me deu isso aqui, me deu o link, e eu falei: Pai, não é possível que é isso que eu estou entendendo aqui, mas eu estou inseguro. Eu estou inseguro para ensinar. Aí o Pai pega e fala assim, eu falei: Pai, eu não vou sair daqui enquanto tu não me trazer paz do entendimento. Aí ele foi me mostrando, aí eu falei assim: é isso mesmo. É isso mesmo. O sacerdote fiel é os 144 mil, porque faz o link com aqueles sacerdotes que foram reprovados. E agora está levantando um grupo, conforme 1 Pedro, que é uma raça eleita, um sacerdócio real fiel, que vai andar sempre com ungido. Por quê? Porque ele recebeu o nome e as vestes. E ele transferiu para aqueles que ele recebeu como filhos, o quê? O grupo dele como sendo os seus filhos primogênitos. Um grupo inteiro. Não uma, mas um grupo inteiro. Né? Então, é lindo, né, irmãos? Nós temos aí 1h35 de mensagem. Igual falo assim com os irmãos: quem não veio acaba perdendo, mas já que não pôde vir, pelo menos escute os áudios pelo menos 2, 3 vezes, irmãos. Por quê? Porque para que o entendimento seja fixado. Ficou tranquilo, irmã Regiane? Ficou? E eu puxei a sua orelhinha? Não, você está falando de administrador, aí eu estou pensando em administrador. Aí quando você falou do pai dele, lembrando disso, porque ele estava no Palácio de Marfim. Então, esses 2 administradores, eles ficavam no Palácio de Marfim. Só que Mical, ele era o quê? Ali ele recebeu a condição de Alcha, então ele ficava como o sumo sacerdote ali no templo, cuidando do templo, supervisionando o templo. Quando ele está ali supervisionando o templo, o que acontece? Sobna, Lúcifer, não podia entrar ali, porque aquilo ali era reservado para a família, porque ali eram os filhos de Alcha, só os filhos de Alcha podiam servir ali.
ele não podia nem entrar. Por isso que a representação aqui na terra, que se não fosse família de Arão, não podia entrar dentro do templo. Mas ele foi ousado. Por traição, ele entrou. Lembra disso? E eu queria trazer um esclarecimento também. Veja bem, existia 2 altares. Um do sacrifício e outro do incenso. Gabriel, não quero cola, hein, irmãos? Eu vou perguntar para a irmã Rejane. Gabriel cuida de qual dos altares? Do incenso, exatamente. E quem cuidava do altar do sacrifício? Hã? Lembra do altar de sacrifício? Ele tinha o quê? 4 chifres. Era uma representação do quê? De um querubim. E ali chegava e punha a presa viva, e a presa saía dali viva? Matava. Então, representação de quem? Não, minha irmã. Gabriel já está lá dentro do templo. Estou falando do lado de fora. O sacrifício. Aonde que era morto. Altar do sacrifício. Onde que levava a presa, e a presa era sacrificada. Do lado de fora do templo. Quem que é a representação desse altar? O altar tinha 4 chifres, 4 lados. Qual? O anjo da morte, o anti-Mashiach, o anjo da morte. Ele era o responsável pelo sacrifício. Matar. Isso é tremendo, irmão. Tá entendendo? Para matar. Então, por isso que está falando ali, ó. Presta atenção, por isso que está subindo Mical com seus anjos e dá uma ordem. Não danifique a terra nem o mar. Não é o momento. Não é o momento. Você está aprisionado. Você não pode fazer mal para esse povo, matar as pessoas. Não, você não pode. É a representação do anjo da morte que entrava onde? Nos primogênitos do Egito. E matou os primogênitos do Egito. Está entendendo? Matou os primogênitos. Por quê? Porque ele era responsável pelos sacrifícios. Pela morte. E o sacrifício era o primogênito de cada animal. Exatamente. É isso que eu estou pensando. Exatamente. Porque você pegava os primogênitos. Né? Então, ele matava. Agora, Gabriel não matava. Gabriel, ele está oferecendo o que? As orações, que é o incenso. O incenso é o altar de ouro, diante de Iau. Eu já abaixei esse negócio aqui para contar para vocês, né? Eu baixei aqui e fiquei atrás. Ali é onde ficava o quê? O incensário de ouro, que é essa parte. Por que eu estou tendo que fazer isso, irmãos? Porque para vocês terem uma visão global. Não é para você ficar triste, tá, irmão? Não. É só por quê? Porque como eu te cobrando, você guarda melhor. Né? Que aí quando na hora você vai fazer, você lembra, na hora de fazer o resumo, né? Então, lembrando que ficava lá do sacrifício, que era de bronze, e dentro ficava o de ouro, viu? Então Gabriel ficava lá dentro, diante de Iau, apresentando orações, né? E o outro ficava sacrificando vítimas lá fora, né? Isso é para vocês cada dia mais crescer no entendimento, para que vocês entendam, porque, como eu falei com vocês, nunca as escrituras foram decifradas. Nunca. Pode ser o mais estudioso, fala 20, 30, 40 idiomas, não sabe nada. Por quê? Porque foi ocultado. E a representação ali de José no Egito, que interpretava sonhos, ele não interpretava porque ele era letrado, ele interpretava porque o Espírito estava nele. E só por isso que ele interpretava sonhos. Ele mesmo reconhece falando assim: se Iau quiser me revelar o teu sonho, ele tirava, mostrava que ele era nada. Quem era Iau que revelava para ele, entendeu?
Então é assim também para nós, e eu falo assim com os irmãos, é para nós uma grande alegria. E é uma alegria, irmãos, que eu falo assim com vocês. Tem gente que não está entendendo isso. Não está entendendo. Não está entendendo que ele é, que ele faz parte, da interpretação das Escrituras no final dos tempos, da representação de Davi com as pouquinhas ovelhas do pai dele, Davi cuidando aonde? No canto, longe da casa do pai, escondidinho, as poucas ovelhas do pai dele, as poucas, e ali ele foi ungido para ser aquele que ia ser o rei de Israel, né? Ungido para ser rei de Israel. Mical, ele recebe o nome de Yaush, recebe as vestes e a missão, e ele pode sentar no trono. Ele senta no trono de Yahweh. Por isso que está aqui em Apocalipse 3, só para a gente concluir, irmãos. Apocalipse 3, a igreja em Laodiceia. Igreja em Laodiceia. Na era de Laodiceia. Diz assim, ó. Olha só. Apocalipse 3:19. Apocalipse 3:19. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Viu? Aí, esse aqui, irmãos, que está falando, agora você pode falar. Quem é esse que está falando, irmão Lindomar? Quem é esse que está falando? Mical e Yaush. Isso, Mical e Yaush. Por quê? Porque a gente tem que falar Mical e Yaush, porque ele recebeu as vestes, recebeu a missão, recebeu o nome. Entendeu? Recebeu a autoridade. Por isso que ele, quando ele refere-se, olha só, quando ele está referindo com o anjo Filadélfia, ele fala assim, e sabe que eu te amo, porque é como ele estando na condição de pai e Yaush, falando para ele mesmo que na realidade ele não está na condição. Então, por quê? Yaush é pai de Mical. Yaush é pai de Mical. Naquele momento que ele recebe vestes e recebe a condição de pai, ele fala com ele na condição de homem como filho. Por quê? Está falando na condição de Yaush. Vocês estão entendendo? Sim. Tudo isso está acontecendo para nós agora, o entendimento. Cada dia mais. Por isso que eu falo assim com os irmãos, ninguém pode faltar. Entendeu? Ninguém pode faltar mais. Por quê? Porque está sendo muito rápido. E faz todo sentido mesmo. Ao vencedor lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aí você vê lá em Apocalipse também no finalzinho lá. Ele é sentado no trono. O cordeiro. E o cordeiro no trono. E agora você pega no Salmo 45. Olha só o Salmo 45 está falando. Agora você entende o Salmo 45. Ó. O Salmo 45. Agora você vai entender o Salmo 45 nesse pedacinho. Ó. Salmo 45. Versículo. Versículo 6. Olha aqui. Vamos pegar no versículo 5 primeiro. Salmo 45, 5. Tuas flechas afiadas e certeiras atingem o coração dos teus inimigos do rei. Atinge o coração dos inimigos do rei. E sob teus pés caem as nações. O teu trono é de Yahweh. O teu trono, como é que está aí, irmãos, na Bíblia Shalom? O teu trono é de Yahweh. Pode ler. O teu trono é de Yahweh. Para sempre e eternamente. O teu trono é de Yahweh.
O trono desse aqui é de Yahweh. Ele está sentado no trono que não é dele. Mas ele está sentado fazendo link com o quê? Com a igreja de a igreja de Laodiceia. Vai assentar no meu trono assim como eu sentei no trono do meu pai. Entendeu? Então ele está falando aqui, ó. O teu trono, general, o teu trono é de Yahweh, que é do seu pai. Mas ele te deu a honra de você sentar nele. Esse trono não é teu. Por que que não é dele? Irmão Isalino, por que que esse trono não é dele? Mas ele pode sentar no trono. É de Yahusha. Mas por quê? Hã? Porque ele não é Yahusha, ele é Mical, mas ele está com as vestes, o nome e a missão. Por isso ele pode sentar no trono. Mas o trono é dele? Não, o trono é de Yahusha. Por causa do nome. É por causa do... Exatamente, irmão. Exatamente isso. Recebeu o nome, a missão e a investidura. E as vestes, dá a ele o direito de sentar no trono do pai dele. Mas o trono é de Yahweh e não dele. Eu não achei, foi as palavras de mas ficou claro para os irmãos? Por isso que aqui no Salmo 45 está falando assim: o teu trono é de Yahweh. Fio. É muito lindo. Esse apóstolo fala que a criança foi arrebatada para Yahweh, para o seu trono. Isso mesmo, olha lá. Apocalipse 12. E está falando assim: a criança foi arrebatada para Yahweh e o seu trono. O trono é aquele que está sentado ali no trono, e é o trono de Yahweh, e ele coloca cumprimento, como falou, assim que eu sentei no trono do meu pai, estou colocando esses meus filhos para sentar comigo no meu trono, entendeu? Exatamente. É lindo demais, né, irmão? Tremendo. Gratidão, papai. Vamos aplaudir papai. Gratidão, papai. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha.